a Deus. Entra de pé, meu querido. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo número 5, 2 versículos apenas. Evangelho de Mateus, capítulo número 5. Vou destacar 2 versículos, na verdade, mas o texto ele tem mais um pouco. Capítulo 5, a partir do verso de número 13. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso de número 13. Alguém pode acender para nós aí as luminárias? Amém? Aleluia. Obrigado. Eu estou com a versão aqui em NVI, ela tem um pouco diferente da sua, talvez, se você não tiver a mesma Bíblia, mas ela tem o mesmo propósito. Diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém. Poder sentar. Feche seus olhos. Que Deus, o Senhor está ministrando ao nosso coração nessa noite, neste lugar, onde certamente o Senhor está falando conosco nessa noite, na necessidade de nós como igreja nos prepararmos para a volta do Senhor Jesus. Entendo perfeitamente que isso o Senhor está falando conosco, que o Senhor precisa, nós precisamos diante do Senhor lapidar o nosso coração, nos preparar cada dia mais, porque certamente um dia o Senhor voltará para buscar a sua igreja. E que este encontro nessa noite, neste culto, seja mais uma oportunidade desse aperfeiçoamento, dessa lapidação pelo poder da sua palavra, através da abertura, dos louvores e da palavra que será ministrada nesse momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Durante o mês de outubro, eu vou estar ministrando 3 cultos aqui à noite, 3 palavras, e as 3 eu sinto no meu coração algo que vem do Senhor, de compartilhar sobre alguns alicerces que nós precisamos relembrar, reavivar nos nossos corações, do propósito de Deus sobre nós, sobre servos e servas do Senhor, e nós como igreja do Senhor Jesus. Por que eu falo isso? Por algumas experiências. Uma delas, de tempos em tempos, aí eu não marco datas, eu paro minha vida um tempo assim, e fico trazendo à memória algumas coisas. Não sei se a gente vai chegando aos nossos 50, ficando um pouco saudosista de algumas coisas, né? Mas eu já faço isso já há algum tempo. De onde começou tudo, do meu primeiro encontro com Deus, que Deus ministrou na minha vida. Lembro quando Deus me chamou para o ministério. Entende? Eu trago um pouco a memória de coisas lá atrás como referencial. E a segunda coisa, quando você faz uma obra, aqueles que constroem, de repente constrói uma casa, né, lança ali os alicerces, faz as colunas, as amarrações, tudo bem estruturado, faz a laje ali, constrói tudo, e vive naquela casa durante alguns anos, 10, 15 anos, e de repente um dia, os filhos casam, e aí é muito comum o pai falar assim: ó, tem uma laje aí, se quiser, constrói em cima. E os terrenos estão muito caros, o filho vê aquela laje lá, aí já tem, o terreno já está pronto, né? O piso já está aqui, só que nunca se constrói sem antes olhar os alicerces. Se aquela casa, quando foi construída, ela foi preparada para a construção do segundo andar, se as paredes foram amarradas,
quem conhece de obra sabe, tem que ter amarração nos 4 cantos da casa, tem que estar cintada a parede, né? E precisa ter uma estrutura, a laje precisa ser uma estrutura de laje apropriada para um piso, porque se ela não foi construída, por mais vontade que o pai tem no coração de colocar aquela laje à disposição do filho, ele não pode construir, a não ser que ele faça uma adaptação. Ele vai ter que fazer outras colunas por fora da casa, levantar por fora, cintar as paredes, talvez até bater uma outra laje, porque aquela laje foi colocada lá atrás, é uma laje de teto, não uma laje de piso. Não é assim, Wagner? Não mexe com obra, não é assim que funciona? E aí de repente aquele custo todo que ele vai gastar com aquilo tudo lá, é melhor comprar um terreno e construir um terreno, vai ficar mais barato. O que eu quero dizer com essa palavra? Que é necessário nós como igreja de vez em quando dar uma paradinha, para alcançarmos coisas maiores, de construirmos coisas maiores, nós temos que rever os nossos alicerces, rever as nossas bases, do porquê Deus nos chamou como igreja, qual o propósito da igreja, por que nós estamos nesse mundo. Porque as mudanças que acontecem na caminhada das pessoas, elas não acontecem de forma drástica, normalmente isso não acontece, elas vão acontecendo aos poucos. Por exemplo, quando uma pessoa, Marluz falou sobre pessoas afastadas, né? Distante, necessidade de voltar à presença de Deus. Quando alguém se desvia, vamos assim dizer, de uma igreja, de uma companhia dos irmãos, ela não se desvia por causa de um culto. Ela não se afasta porque um irmão ficou chateado com ela, ou uma palavra que foi dada, ou cumprimentou ou não, ou o pastor fez ou não fez uma visita. Isso não afasta as pessoas da igreja. Ela estava já se distanciando aos poucos. E aí houve um evento, uma situação que foi o start para ela tomar a decisão de não voltar mais. Aquilo não foi a responsabilidade de afastá-la dos caminhos do Senhor, mas ela já vinha se afastando aos poucos. Isso acontece quando um casamento acaba. A pessoa vê a notícia assim: poxa, a vida do casal viveu 20 anos, separaram, meu Deus, como assim? 20 anos, e agora de repente separa. Mal sabiam eles que os últimos 15 anos foram difíceis, ou os últimos 10 anos. As coisas já vinham se arrastando há muito tempo, e chega um momento, um dia específico, vamos separar, e separa. Entende? Assim também é a história da igreja. É necessário para que a igreja, em tempos, ela faça um diagnóstico de si mesma, para saber se nós, ao querer construir algo maior diante de nós, as nossas bases estão estruturadas. O texto que eu compartilhei com vocês é um texto básico, extremamente conhecido, talvez um dos textos mais pregados sobre igreja em todo o tempo, quando Deus chama os seus discípulos de sal da terra e luz do mundo. É como nós dizemos lá em Minas, é chover no molhado, é falar algo que muitas vezes nós já conhecemos, mas essa é uma das bases do porquê Deus levantou a sua igreja na face da terra. Quando Jesus faz a sua oração, está registrada lá em João, pelos seus discípulos, ele deixa bem claro: Senhor, eu não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ao interceder pelos seus discípulos, não só por aqueles que seguiam Jesus naquele tempo, mas por aqueles que também haveriam de servirem ao Senhor, porque na sua oração ele diz: eu não peço somente por esses, mas também por aqueles que um dia crerão em mim, que o Senhor os livre do mundo, para que o mundo não os contamine e eles percam a essência do porquê eu estou levantando essa geração, este povo ao qual eu chamo de igreja. Então, dentro dessas 3 mensagens, eu queria falar nessa noite, ministrar ao seu coração. Deus chamou a mim e a você para ser sal da terra e luz do mundo, com propósito específico, que diferencia todas as coisas, que faz toda a diferença em ambientes sem sabor e ambientes escuros, em trevas, porque essas são as 2 realidades distintas, para o sal e para a luz. Eu separei 3 características específicas aqui do sal. Jesus começa falando do sal.
vocês são o sal da terra. Se você parar para pensar, qual o sentido de Jesus falar sal para uma terra? O sal que é jogado numa terra é desperdício. Se você pega um pacote de sal e joga aqui na terra, a não ser para matar aqueles bichinhos, lesma, né? Como chama? Que esquema, né? Não é assim? Já fez isso, Mateus? Já jogou sal assim para poder... Muitos anos atrás, se arrependeu, né? Lá no Impacto, você falou: Senhor, perdoe que eu matei aquela lesma com sal. Eu sacrifiquei ela, né? Entende? Tem sentido. Talvez tenha sentido na agricultura, para preparar a terra, para plantação, etc. Nesse sentido, desse propósito. Mas, quando você segue, Jesus não está falando desse propósito no sentido do sal. É algum tipo de benefício para a terra no que diz respeito à plantação. Porque ele vai dizer assim: se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada. Então ele está falando do sabor produzido pelo sal. Ele não está falando, talvez, uma técnica em potencial na agricultura. Porque, primeiramente, o sal, ele dá sabor. Alguém já ouviu a expressão assim: nossa, pessoa sem sal? Que é alguém que, tipo, desculpa a expressão, que não fede nem cheira. Já ouviu essa expressão? Não tem sentido nenhum. Que não dá opinião, não ri, enfim, não faz nenhum tipo de situação que envolve ali alguma coisa que faça diferença no lugar onde ela está. Quando Jesus fala de dar sabor, ele está falando em algo que nós precisamos da parte do Espírito Santo de Deus, que é gerar sabor na vida das pessoas, assim como é necessário nós comermos um alimento e ele está preparado e adequadamente temperado. E o principal tempero que faz toda a diferença certamente é o sal. O arroz, por exemplo, basicamente ele é feito para fazer um arroz muito bom, é alho e sal. Passar disso é comida francesa, né? Mas o básico é alho e sal. E se você coloca o sal, muito sal, estraga o arroz. E se você coloca pouco sal, estraga o arroz. Tem que ser no ponto certo para dar a qualidade, o sabor. É o mesmo arroz, mesma coisa, ele foi cozido no tempo certo, a mesma quantidade de água, mas o sal, ele faz toda a diferença naquela comida. Então, quando Jesus diz: vocês são o sal da terra, primeiro ele está querendo dizer o seguinte: que vocês, como igreja do Senhor Jesus, nessa terra de podridão, nessa terra sem sabor, nessa terra devastada pelo pecado, precisam fazer toda a diferença e dar um sabor diferenciado na vida das pessoas, não ser como eles. Por isso, amados, eu sou extremamente radical a toda e qualquer igreja que tenta imitar o mundo para atrair pessoas para dentro da igreja. Precisamos mudar a nossa música, temos que colocar luzes, temos que fazer assim, porque lá bomba, o evento faz isso. Eu sou completamente radical, que a nossa referência para atrair as pessoas não pode ser movimento. A nossa referência para atrair as pessoas é Deus, porque Deus, quando está presente em nós e através de nós, Ele atrai os pecadores, assim como as multidões eram atraídas pela pessoa de Jesus. Por onde Jesus passava, como foi falado aqui pela nossa irmã Marlúcia no início do culto, as pessoas eram atraídas. O Senhor ia em determinada cidade, as pessoas se ajuntavam ao lado dele. Se ele ia para outra região, as pessoas se ajuntavam ao lado dele. Ele atraiu as pessoas. Então, quando a igreja, ela dá esse sal, que dá esse sabor, a igreja atrai as pessoas para si. Segunda característica do sal, que o sal, ele preserva. O sal, ele retarda o processo de deterioração, acho que é isso, dos alimentos. Vocês entenderam? Traduz aí no Google aí. Ele preserva, ele conserva. A igreja, como o sal da terra, ela precisa preservar os princípios do evangelho, a palavra de Deus. E hoje, amados, a igreja tem se misturado com tanta coisa que a gente começa a ficar meio sem norte. Por isso que a gente tem que rever um pouco as nossas bases. Porque se a gente começa a construir coisas novas em algo que não está devidamente solidificado, como essência de igreja que nós devemos ser, nós nos perdemos. Terceira característica do sal, que é interessante, que ele gera sede. Quando você come uma comida que está com sal a mais, o resto do dia você vai ficar tomando água, o seu corpo vai pedir muita água. O que eu aprendo aqui com isso?
O sal, nós como sal da terra, gera sede no coração das pessoas de Deus, de ter uma presença de Deus na sua vida, de querer Deus a todo tempo, de buscar o Senhor de todo o coração, de querer mais e mais de Deus. Abra lá em Salmo 42, de desejar Deus, de entender que a sede que elas querem saciar na sua vida, só pode ser saciada através da presença do Senhor, não por outras coisas. Salmo de número 42, versos 1 e 2, assim diz: como a corça anseia por águas, assim a minha alma, ela anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar e me apresentar à tua casa, ó Deus? Como a corça anseia por águas, pelas correntes das águas, a minha alma anseia por ti. Sede de Deus. O ser humano, amados, eu ouvi uma vez uma história, ela é bem antiga, talvez você já deve ter ouvido essa história. Foi criado por Deus com um buraco no coração. Todo ser humano foi criado com um buraco no coração. E aquele buraco no coração, ele tem um formato específico, que ano após ano, mês após mês, dia após dia, as pessoas tentam preencher esse buraco com outras coisas, mas não encaixa, não tem peças que encaixam perfeitamente. Porque a alegria das coisas que o mundo pode oferecer, pode até preencher um vazio no coração, mas não encaixa exatamente naquele espaço que Deus criou. E aquele espaço, ele tem o formato exato de Deus. E não existe outra peça no mundo que é igual a Deus, que se enquadra e se encaixa perfeitamente naquele vazio. Preenche parte, preenche 50%, 80%, mas não 100%. Só Deus pode preencher o vazio no coração do homem e da mulher. E o que nós como igreja precisamos produzir na terra? Sede de Deus. A sede de Deus que nós temos que ter, porque eu preciso ter sede de Deus todos os dias. Como eu ministrei aqui no domingo passado, nós não podemos estar abastados, satisfeitos. Pelo contrário, a gente sempre tem que querer mais e desejar mais, e querer mais e mais o Senhor, porque essa sede que eu me apresento diante do Senhor, ela acaba, querendo ou não, influenciando as pessoas que estão à minha volta. Porque Deus passa a ser revelado às pessoas que não conhecem Deus, através daqueles que conhecem Deus. As pessoas que não conhecem Deus passam a conhecer Deus através daqueles que conhecem. E se eu conheço a Deus, e no meu relacionamento com o Senhor, eu não me apresento como alguém que tem sede da presença de Deus, aqueles que estão sem conhecer a Deus, que estão próximos a mim, também não terão sede de Deus. Eu vou reproduzir na vida das pessoas essas coisas. Portanto, meus queridos, Deus nos chama, e aqui é um reforço desse alicerce, que precisa ser restaurado na vida da igreja, na minha compreensão, que a igreja precisa resgatar o sabor, precisa resgatar a qualidade que preserva, precisa resgatar a sede de Deus todos os dias, porque foi para isso que Deus nos chamou, para sermos sal da terra. Isso precisa ser feito, dia após dia, porque senão, meus queridos, nós nos acostumamos com as comidas sem sabor. Nós nos adequamos. Quem aqui já fez propósito? 21 dias de Daniel. Comer só legumes. Alguém já fez? O jejum de Daniel mesmo, aquele de legumes lá. Primeiro, segundo dia, chuchu, abóbora. Segundo dia, terceiro dia, quarto dia, sétimo dia, até que tá bom. 15º dia, me acostumei. 21º dia, entrega o jejum. Aí vai comer uma feijoada no 20º dia, passa mal. Vai comer uma carne, aí eu de novo com a picanha aí. Vai comer uma picanha, passa mal. Porque o organismo se acostumou com os legumes. Isso vale para qualquer tipo de comida. Por exemplo, quando a pessoa sai aqui do Brasil e ela vai morar em outro país, que tem outro tipo de cultura, outro tipo de alimentação, outro tipo de ritmo de vida. Nos primeiros dias e meses que a pessoa está lá, ela costuma se adequar. Vai para um país muito frio, vai chegar lá que não tem o café, não tem o pão, não tem a comida, o arroz, feijão daqui. Ela passa maus bocados, mas depois ela se acostuma.
ela se adequa, ela acaba se sentindo confortável, que naquele início era totalmente desconfortável. E muitas vezes, meus amados, isso acontece conosco enquanto igreja. Nós vamos nos acostumando a viver sem ser sal da terra e sermos iguais aos outros que não são igreja. Quando olham para nós, não porque nós temos que nos destacar pela roupa que vestimos, porque boa parte da igreja, e eu gosto de fazer assim, um estudo da história da igreja, houve um tempo, um período da igreja evangélica especialmente, que ela era reconhecida na sociedade como o povo que andava de terno e gravata, meio-dia, com a Bíblia grande debaixo do braço, e ia para as praças pregando que as pessoas iam para o inferno. Aquele ali é crente. A referência que se tinha de igreja era basicamente essa: pessoas que gritavam muito nos cultos, e que andavam pelas ruas com terno e gravata, com Bíblia debaixo do braço, ia para as praças para simplesmente dizer que se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Ponto. Esse era o referencial de crente durante muito tempo. Por que eu falo isso? Porque no tempo em que eu não era crente, era assim que eu via os crentes. Esse era o meu referencial. Não estou dizendo que é certo ou errado, estou dizendo que em termos de referência, a igreja mudou. A igreja, ela avançou, ela quebrou alguns paradigmas. Algumas coisas, por exemplo, que antigamente a gente achava que era pecado, ter uma bateria no altar, uma guitarra no altar. Tinha aqui chamado genoflexório. A igreja já teve genoflexório do lado de cá? O que é genoflexório? Os mais novos aí não sabem. É uma cerquinha que era colocada separando o altar da nave do templo, e que aquela cerquinha era separada apenas para o sacerdote ou o pastor para ministrar a ceia. O louvor também não subia no altar. O louvor ministrava do lado de fora do genoflexório. E era muito comum no genoflexório ter uma cerquinha e embaixo ter uma almofada para os momentos de confissão, e as pessoas vinham ao altar e ajoelhavam naquela almofada e ali participavam da ceia. Não sei se a igreja de Bispo César teve um genoflexório há muito tempo atrás. Teve? A central teve. A central tinha, eu sei que tinha. Era ali, né? Genoflexório. Tinha, né? Aí tirou o genoflexório. E qual é a ideia? Nós temos que ter livre acesso ao altar. A ideia é que a igreja, ela também chegue ao altar, que não se limite ao sacerdote apenas ao altar. Não problema nenhum em relação a isso. As coisas foram mudando, foram tomando algumas adequações, algumas modificações. Só que nós temos que tomar cuidado, amados, de não perder as nossas referências, as nossas bases. Não estou dizendo com isso que amanhã vamos colocar um genoflexório aqui na igreja, voltar. Não é isso. É entender que Deus nos chamou para ser sal da terra, não para sermos reconhecidos apenas como um povo barulhento que passa na rua com terno e gravata, Bíblia debaixo do braço e pregando às pessoas, se elas não aceitarem Jesus, para ir para o inferno. Não, não é isso. As pessoas precisam ver em nós pessoas que são instrumento de Deus para dar sabor, uma mensagem de salvação, para preservar aquelas vidas, para criar sede e desejo de Deus no coração das multidões, de ver em cada um de nós o verdadeiro Cristo, porque nós somos chamados de cristãos, aqueles que seguem a Jesus. Ver em mim uma pessoa diferenciada no local de trabalho, na escola, na faculdade, na vizinhança. Eu vejo essa pessoa como alguém diferente, não melhor, mas diferente. Eu vejo que ela tem um sorriso diferente, que ela tem uma palavra motivadora, que é uma pessoa sorridente, é uma pessoa agradável. Assim as pessoas precisam nos ver. E o que acontece muitas vezes nos dias de hoje? A gente não sabe quem é crente e quem não é. Não podemos perder o sabor, porque o próprio Jesus diz: se vocês são o sal da terra, se o sal perder o sabor, para que serve? Ele diz: não serve para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Quando a igreja perdeu o seu sentido de ser sal da terra, a igreja não serve para nada. Quando o Luciano deixar de ser sal da terra, para que ele serve? Não serve para nada. Só que Jesus não para aqui, ele diz, e ele gasta mais tempo sobre a luz. No verso de número 14 ele vai dizer assim: vocês são a luz do mundo. 3 características da luz. Já que eu separei 3 características do sal, 3 características da luz. Evangelho de João, capítulo 14, versículo número 6. Primeiro princípio, Evangelho de João,
capítulo 14, verso de número 6. Jesus respondeu dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Primeira característica da luz é que ela aponta o caminho. Assim como nas regiões dos mares, né? Existem aqueles grandes faróis para que eles possam apontar para os navios em tempos de tempestade, aonde está o referencial, em terra firme. Então você imagina um navio que está se aproximando da costa, vem uma grande tempestade, chuva, a onda batendo de lá e para cá, e eles perdem o rumo. Não tem, hoje com a tecnologia, com o radar, a tecnologia avançada, eles conseguem visualizar isso, mas sem a tecnologia, eles olham pelo visual, e aquela sombra de chuva para lá e para cá, de repente eles veem uma luz lá distante, um farol dando uma indicação: opa, ali está a luz. É um referencial, assim como Jesus se declara como sendo o caminho, um referencial de Deus para cada um de nós. A luz aponta o caminho. Quando as pessoas olharem para a igreja, precisam ver que nós estamos apontando o caminho, não um caminho, o caminho que é Jesus. A segunda característica da luz é que ela dissipa as trevas. Onde a luz chega, a escuridão vai embora. Fiz uma dinâmica aqui na igreja no ano passado, vocês lembram disso? Mandei apagar a luz, a igreja toda, ficou escuro. Depois eu pedi para acender uma luz, clareou. O que sobressai uma coisa sobre a outra? A luz sobressai sobre as trevas. As trevas só existem aonde há ausência de luz. Não existe uma guerra entre luz e trevas. Entenda isso, não existe. Não existe. Você pode ouvir pregadores falando sobre isso. Existe uma batalha sendo travada, luz e trevas. Não existe, amados, porque as trevas são dissipadas pela luz. O reino das trevas não subsiste ao reino da luz do Senhor. Quem é Satanás e todo o seu exército se comparar ao sangue do Senhor Jesus? Não se compara. Existe uma luta que nós travamos conosco mesmo, de servir aos desejos da carne. Essa luta sim é real, porque é uma luta nossa. Mas quando a gente imaginar uma ideia que há muitos anos era dada, de que existia de um lado Satanás, os seus demônios lutando contra Deus, Jesus e os seus anjos, e os dois lá degladiando. Vocês devem ter visto aqueles desenhos do Pica-Pau antigo. Aí de repente ele parava e vinha assim, um Pica-Pau em formato de demônio de um lado: você vai fazer o mal. Aí vinha um Pica-Pau com um desenho de anjo: não faça o mal, né? Duas dimensões assim de força. Amados, se o diabo aparecer aqui nessa noite com todo o seu exército, basta o Senhor Jesus dar uma palavra, basta o Senhor Jesus soprar com a sua boca, basta ele declarar: cala-te, Satanás, e todo o inferno é derrotado. Todo o inferno, todo o reino das trevas é dissipado, porque ele é a luz do mundo. Não diminua o poder de Cristo, não inflame o poder das trevas. É óbvio que se o Luciano foi enfrentar o diabo, eu na minha cara e coragem, eu estou lascado, porque a Bíblia fala que ele é comparado a um leão, a Bíblia fala que ele é comparado a um ladrão, e ele veio somente para matar, roubar e destruir. Então se eu, Luciano, nas minhas próprias forças, sozinho, pedir: Deus, fica quieto aí, deixa eu ir lá lutar sozinho, ele vai me estraçalhar, porque eu não sou nada diante do diabo. No entanto, se o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, habita em mim, Deus permanece sobre a minha vida, e Ele ao meu lado está, eu, em nome do Senhor Jesus, já sou mais do que vencedor em Cristo, porque as trevas não podem prevalecer. Se o diabo está prevalecendo numa família, é porque a luz do Senhor não brilhou ali ainda, porque se a luz do Senhor brilhar, as trevas que estão aprisionando aquela família serão dissipadas pelo poder de Deus. Se alguém ainda está aprisionado num vício, numa situação, é porque Jesus ainda não entrou ali, porque na hora que Jesus entrar ali, Ele vai gerar transformação e vida,
porque nada e ninguém pode impedir a manifestação do poder de Deus através da luz de Jesus que brilha. A igreja precisa entender isso. Por isso nós somos chamados de luz do mundo. Não porque nós somos melhores, evidentemente que não, porque a luz do mundo brilha através de nós. É como se nós fôssemos uma lâmpada. Uma lâmpada. E essa lâmpada ela só vai brilhar se ela tiver corrente elétrica passando por ela e acionar o sistema que ela tem de brilho. Onde o negativo e o positivo se encontram naquele filamento que tem dentro da lâmpada e faz ela brilhar. E ali está consumindo a energia. Se eu desconecto ela da fonte, é apenas uma lâmpada e não é luz. Assim é a igreja. Se Cristo não estiver governando sobre nós, se a unção de Deus não estiver sobre a nossa vida, apaga-se. Nós somos chamados então pelo Senhor como luz. Porque aponta o caminho. Segundo, porque as trevas são dissipadas. 1 João capítulo 2 versículo 8 vai falar sobre isso. E por fim, a luz é notada pelo seu brilho. Provérbios 4:18, abra lá para a gente fechar esse último referencial. Provérbios 4, verso de número 18. A luz é notada pelo seu brilho. Uma pequena vela, uma lanterna pequeniníssima, em uma sala enorme, ela será notada por todos. Se estiver numa sala completamente escura, e se você acender uma pequena vela, que pode ser minúscula, não vai passar desapercebida, ela vai ser notada. Provérbios 4:18 diz assim: a vereda do justo é como luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. O que o autor de Provérbios está dizendo aqui? Que a luz que brilha na vida da pessoa brilha de forma tão intensa que até num dia claro não passará desapercebido. Deus nos chama como igreja para que a luz do Senhor brilhe através de nós, e somos chamados de luz do mundo, porque devemos apontar o caminho, dissipar as trevas e ser notado nesse mundo para a glória e honra do nosso Deus. Esse é o princípio, um deles, que Deus levantou a sua igreja na face da terra. Por isso a igreja, amados, ela não pode estar dependendo de absolutamente nada e ninguém, de nenhum poder, de nenhum tipo de autoridade. A igreja tem que depender única e exclusivamente do Senhor que nos resgatou. A igreja tem que depender única e exclusivamente do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, como referencial. A igreja não pode se escorar em absolutamente nada à sua volta. Deus tem nos levantado dia após dia, e nessa noite, ao ministrar isso ao meu e ao seu coração, de resgatar esse princípio que nós somos e devemos ser sal da terra e luz do mundo. O sal, quando ele perde o seu sabor, ele nada presta. E se a luz não brilhar, ela não tem sentido nenhum, porque Jesus mesmo vai dizer o seguinte sobre a luz: não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. O que ele está querendo dizer? Se você constrói uma grande cidade sobre um monte, ela não vai ficar desapercebida. Todo mundo vai chegar e vai ver aquela cidade, aquela grande obra, aquela construção. Não vai passar desapercebido. Se você, e aí ele diz assim: ninguém também pode colocar uma candeia debaixo de uma vasilha, esconder a luz. Não, ela precisa ser colocada num lugar alto, estratégico da casa, para que a luz possa brilhar a todos que estão naquele ambiente. Por isso nós somos chamados neste mundo, para sermos esse referencial na vida das pessoas. Amados, com o passar dos anos, estudando um pouco a história da igreja, nessa quantidade de igrejas que vão surgindo dia após dia, não sou contra, cada um tem um propósito, Deus usa um, outro e assim sucessivamente. Por outro lado, caiu um pouco o seu sentido de ser igreja. Parece que qualquer coisa
se torna igreja, qualquer situação se torna igreja. Aí eu brigo aqui com a Silvana, aí eu chamo a Marlúcia e a Jane, vou montar uma igreja para mim. Aí monta lá, abre uma porta na igreja, depois briga os dois, vai abrindo. Por um lado, isso pode alcançar o evangelho? Sim, porque Deus é gracioso, pela misericórdia, mas esse não é o propósito de Deus, porque começa a ficar uma coisa meio bagunçada, sem referenciais, porque paralelo a esse crescimento intenso da igreja, cresce também os escândalos, cresce também os maus testemunhos, cresce também os maus referenciais, que devem ser sobre a nossa vida, como alguém chamado por Deus para fazer a sua vontade e o seu querer. Nós fomos ministrados de forma poderosa na semana passada, no nosso encontro de avivamento. O Espírito Santo de Deus foi derramado aqui sobre nós, de forma muito intensa, mas a ação do Espírito Santo de Deus precisa gerar um fim proveitoso, precisa gerar um testemunho impactante na vida da igreja. Se cada um que participou aqui no final de semana passado, durante a semana que passou e durante os próximos dias, não apresentar frutos, tudo aquilo que nós vivemos no final de semana foi em vão. Se o Espírito Santo de Deus, ao ser derramado sobre a sua igreja, nos enchendo como canais de bênção, não nos usar para abençoar a vida de outros, não tem sentido. Que o próprio Deus nos adverte que o Espírito Santo de Deus é derramado sobre cada um e concede dons a cada um conforme lhe apraz, com um fim proveitoso, não apenas com um momento de êxtase. E aí, êxtase, irmãos, se a gente quiser, a gente tem outras opções de êxtase. Quem gosta de filme do Netflix, assiste lá uma série daquelas de terror, você vai ter altos momentos de adrenalina. Você coloca ainda um home theater dentro de casa, apaga as luzes, coloca um telão, você vai, a sua adrenalina vai em cima, êxtase. Ou então você paga para ir lá no Beto Carreiro e andar naquela montanha russa mais alta que tem, desce a 50, 60 km por hora, na montanha russa, êxtase. Existem outras estratégias de levantar êxtase e estarmos atingindo o nosso ser, a nossa alma apenas. Mas a ação do Espírito Santo de Deus é para gerar em nós transformação de caráter, transformação de vida, de unção, para sermos sal da terra e luz do mundo na vida das pessoas, em o nome do Senhor Jesus, e assim Deus possa avançar com o seu propósito de salvação sobre toda a face da terra. A ceia do Senhor nessa noite tem esse propósito: nos alimentar como sal da terra e luz do mundo, fortalecermos a cada um como igreja do Senhor, a nos envolver cada vez mais com a presença do Senhor e resgatar alguns valores e princípios que precisam ser realinhados conforme o desejo de Deus para o nosso próprio coração. Em nome de Jesus, eu quero convidar você a se colocar assim mesmo, sentado, mas com os olhos fechados, curvando a sua cabeça, e nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Deus nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo, porque eu entendo que a mensagem que foi preparada, que não foi combinada nem com Marluce e nem foi combinada com a Silvana nas escolhas das músicas, tem tudo a ver. Porque se a igreja perdeu o seu sabor, e se a igreja perder a sua luz, quando Jesus voltar, ficará para trás. Quando um servo de Deus, uma serva de Deus, perder o seu sabor e perder a sua luz, de nada adiantará. Serão contados com aqueles que chegarão diante do trono e dirão: Senhor, Senhor, eu curei em teu nome, eu expeli demônios em teu nome. E ouvirão dos lábios de Jesus: não vos conheço. Essa parábola, ela não está se referindo ao mundo, está se referindo ao incrédulo, não, está se referindo à igreja. Porque quem prega em nome de Jesus, quem cura em nome de Jesus, é a igreja.
Mas como Jesus vai dizer para aquele que é a igreja: não vos conheço? Porque o sal perdeu o sabor, porque a luz já não brilha mais. Estava no meio, fazia parte, mas não era contado como seu. A ceia do Senhor nessa noite vem alimentar o nosso coração, a resgatar esse valor, esse princípio, que precisamos fazer diferença onde nós estamos, que a nossa dependência não está em valores humanos, em poderes humanos, em governos humanos, em autoridades humanas. A nossa força como igreja está na autoridade que o Senhor Jesus nos outorgou, desde o momento em que Ele deixou essa terra, dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, 18 a 20. Senhor Deus, nessa noite, me ajuda, nos ajuda, Senhor, a realinhar o seu propósito ao nosso coração. Se há, Deus, sal neste lugar sem sabor, restaura o sabor, Senhor, para que não seja lançado fora e pisado pelos homens. Se há luz neste lugar que não brilha mais, resgata pelo poder teu Santo Espírito, para que a glória do Senhor possa brilhar em nós e através de nós, em nome de Jesus, para que possamos como igreja restabelecer qual é o seu chamado para nós como igreja, qual é o propósito do Senhor para nós como sua noiva, que passa todos os anos, independente do país, independente da cultura, da língua, da nação e do tempo, somos igreja do Senhor, noiva de Cristo, resgatada, remida e lavada pelo sangue do Cordeiro. E essa igreja, reunida nesse lugar, nessa noite, Deus, eu te peço, e aqueles que estamos acompanhando em casa, que prepararam a mesa com a ceia, quando comer do pão e beber do cálice, que o Senhor venha reavivar em nossos corações, como sal da terra e luz do mundo, como aqueles que o Senhor tem escolhido para este tempo, para preparar a volta do Senhor Jesus a este tempo, para que ninguém se perca e sejam salvos pela graça e misericórdia do Senhor, em nome de Jesus.